Não merecemos nada. Não há nada em mim, não há nada em você que te faça merecedor da graça dele, do amor dele, do perdão dele, da eternidade dele. Não há nada em mim e em você que te faça merecedor. Nada. Pastor, mas eu me converti, eu nasci de novo. Não importa. Em primeiro lugar, a ação da graça de Deus não anula quem nós fomos por causa do nosso pecado. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Não anula. O fato de você ter nascido de novo é obra da graça. É ação da graça, mas isso não anula quem você era. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, fiel e digno de toda aceitação. É uma palavra. Que palavra é essa? Que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, e do qual eu sou o... Ele não conjuga num verbo passado. A conjugação, o verbo grego aqui para usar nessa conjugação, não é um verbo passado, é um verbo presente. E nós estamos falando de um homem aqui, de quase 30 anos de ministério, quando escreve essa carta, com experiências espirituais de alto nível. E Paulo está dizendo, desses pecadores que ele salvou, eu sou o pior, eu sou o principal deles. Paulo está querendo deixar uma coisa muito bem clara: fui alcançado por uma grande salvação, fui perdoado de todos os meus pecados, mas isso não anula a história ruim que eu represento diante dele. Não é porque nós aceitamos Jesus que agora nós somos os bonzinhos da história. Você não é o bonzinho da história. Não tem bonzinho na história, não. Sabe por que o homem hoje é uma geração, a igreja moderna é uma geração que não teme a Deus, que não se relaciona com Deus com temor? Sabe por que a igreja moderna não é uma igreja que se relaciona com Deus com tremor e tremor, que não aproveita as oportunidades que tem diante do Senhor? Sabe por quê? Porque essa igreja moderna, ela pensa que ela é bonita demais, que ela é boazinha demais. Ela se esqueceu que ela não presta, que ela não vale nada, que se temos algum valor é porque Cristo habita em nós. Sabe, mas estão querendo melhorar a história. Não, eu sou bom, eu sou uma bênção, eu sou grande homem de Deus. Não somos nada. Porque o que aconteceu no Éden foi muito sério. A ação da graça não anula esse caráter ruim que faz parte da natureza humana que ainda coexiste em nós. Não anula, não se engane. Se Adão e Eva, que não tinham nenhuma influência do pecado, se corromperam, deixa eu lhe dizer, quanto mais eu e você, que somos nascidos em pecado, temos um novo nascimento, mas tem um homem natural coexistindo com esse homem nascido de novo. Deixa eu te falar uma coisa, você se garante? Cuidado se você pensa que você se garante. Porque só tem um lugar que eu estou garantido, e sabe qual é esse lugar? É lá na cruz, lá eu estou garantido. E cruz não é lugar de vivo, cruz é lugar de morto. Cruz é lugar de quem não tem vontade para expressar, mas cruz é lugar de quem tem uma vontade que já foi negada e está rendido à vontade do seu Senhor. Então quando vamos falar de graça, em primeiro lugar vamos entender que a graça não anula quem nós somos. Não anula essa história de pecado que está enrustida no nosso histórico há milênios. Por isso que a igreja age sem temor. Sabe por que não ora? Sabe por que tem uma igreja que não ora como deve? Sabe por que, Joaquim? Porque ela não entendeu quem ela é. Você já viu uma história assim? Está tudo bem, nível de oração. Tudo mal, mais oração. Não é assim geralmente com as pessoas? Parece que a tragédia precisa bater na porta para orar mais. A tragédia precisa bater na porta para buscar mais a Deus. Por quê? Segundo lugar, a graça, ela é responsável e ela responsabiliza as pessoas. A graça tem compromisso com princípios, a graça tem compromisso com valores. Estar debaixo da graça de Deus, como Paulo escreve à igreja de Éfeso no capítulo 2. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo, quando vai falar da graça, o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo de número 4, Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, versículo 5. E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí Paulo diz no versículo 5, pela graça sois salvos. Versículo de número 6, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo.
Versículo 7, isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade. Entenda, graça é bondade de Deus. Graça não é algo que é dado porque tem mérito reconhecido. Graça não é algo dado porque tem valor reconhecido. Graça é um ato de bondade de quem dá. Então Deus foi bom para conosco em Cristo nos salvando. Versículo de número 8, o apóstolo Paulo continua dizendo: e é por essa graça, que é um ato único, exclusivo da bondade de Deus, que vocês são salvos. E isso acontece por causa da fé. A fé em Cristo, a fé na obra da cruz, a fé no Cristo ressurreto, a fé numa confissão de pecados, a fé em que Ele é justo para perdoar todo pecado confessado. E essa salvação que é pela graça é mediante a fé. E isso não vem de nenhum de nós. Não é o que está escrito? Nenhum de nós. Não há nada que eu possa fazer, querido. Não há nada que você possa fazer. Nada que você possa fazer que possa mudar o que aconteceu há milhares e milhares de anos lá no Éden. Nada que você possa fazer. Nada. E Deus não espera de você e de mim nada para ser feito por obras, por bondade, por boas ações, por bom caráter, por boa índole, que possa nos salvar e mudar essa história lá do Éden. A única coisa que Ele espera é que haja em mim e em você fé em Cristo Jesus, o único Filho dele que morreu por mim e por você naquela cruz para perdoar o nosso pecado. É a única coisa que Ele espera. Por isso que é dito, é dom dele, é presente dele. O que tem que ser feito para salvar é presente dele, é ação dele, tudo se move por ele. E o versículo 9, o Paulo fecha o assunto dizendo: isso não é por obras. Eu posso pregar 50 anos nesse púlpito as mais lindas, as mais puras, as mais genuínas, as mais doutrinárias mensagens, mas se eu não me santificar, eu não verei a Deus. Eu posso ser o obreiro mais fiel, mais pontual, mais resiliente, mais comprometido. Mas se eu não me santificar, eu não verei a Deus. Versículo 9, Paulo diz: e essa salvação grandiosa, que é fruto da bondade de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, para que ninguém empine o nariz, para que ninguém levante a cabeça. Não é por obras para que ninguém se glorie. Queridos, quando nós estamos num momento como esse, ministrando a palavra, adorando, orando, nós temos que nos lembrar quem nós somos. E quando nós nos lembramos quem nós somos, não tem outro sentimento. Nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor. Porque nada somos sem Ele. Nada somos por causa dos dons que se movem em nós. Nada somos por causa das habilidades e competências que nós temos. Nada somos. Em segundo lugar, a graça ela é responsável e ela me responsabiliza com princípios. Ela me ensina a respeitar princípios. A graça genuína, ela não renova os princípios, ela não muda os valores que deram existência a ela. A graça genuína, ela honra os princípios que fizeram dela a graça salvadora que perdoou o meu pecado e perdoou o teu pecado. A graça genuína, ela honra, ela exalta os valores que fazem dela uma das mais nobres expressões de Deus para com o homem, de ser bom com o homem. Sabe o que testemunha a favor da graça de Deus para mim e para você? Sabe o que testemunha da graça de Deus, da graça de Jesus para mim e para você? A capacidade dele nos amar. Testemunho da graça de Deus é a forma como ele consegue nos amar. E o amor ele é comprometido. O amor é comprometido e o amor é compromissado. Sem amor a Jesus, você está fora da ação da graça. Você só está debaixo da ação da graça salvadora se você amar intensamente, loucamente, absurdamente o Senhor teu Deus, o teu Salvador Cristo Jesus.
Jesus disse: se você não for capaz de deixar pai, mãe, irmão, nem vem atrás de mim. Nem vem. Por quê? Não é que ele está criando um critério para selecionar pessoas. É que ele está dizendo: se você não me amar mais do que o teu pai, tua mãe, os teus irmãos, do que qualquer coisa nesse mundo, se você não me amar acima de todas as coisas, a graça salvadora do meu pai não vai te alcançar. É inútil você me seguir então, é perda de tempo. Jesus diz, no Evangelho de Mateus capítulo 7, capítulo 6, você não pode ter dois senhores na sua vida, você só tem que ter um senhor, porque você vai amar um e desprezar o outro. Sem amarmos o Senhor de uma forma intensa. Sabe por que nós temos irmãos nossos no campo missionário? Queridos, nós temos irmãos nossos agora, nesse exato momento, milhares de irmãos nossos, centenas de irmãos nossos que estão presos lá nos containers da Eritreia, 45, 50, 60 graus, presos nos containers, nos desertos da Eritreia. Eles estão presos lá, sabe por quê? Porque eles foram chamados para pregar o evangelho para aquele povo. Prenderam eles, mas não prenderam a mensagem de Cristo dentro do coração deles. Eles estão dentro desses containers, alguns presos há anos. E sabe o que eles estão fazendo lá? Orando incessantemente, não para que Deus os livre dessa prisão, mas para que Deus salve aquele povo. O que leva um homem ou uma mulher a se expor a uma condição como essa? Eu vou te dizer o que leva. É o intenso amor que eles têm por Jesus. Tem milhares de irmãos nossos nos campos de concentração lá da Coreia do Norte, desnutridos, morrendo de fome, vendo parentes, vendo filhos, vendo esposa morrendo, sendo executados por amor de Jesus, e eles não negam a fé. Sabe por que eles não negam a fé? Porque eles amam intensamente o nome de Jesus. Esses homens e essas mulheres são alvos da graça salvadora que é no nome de Jesus. É o amor, eu tenho que amar o Senhor. Pastor, mas eu não sinto um chamado para mim ir para o campo missionário e morrer como esses irmãos. Ok, você não precisa ir para um campo missionário, você não precisa ficar preso num container lá na Eritreia, debaixo de 50, 60 graus durante anos. Você não precisa ir para o campo de concentração na Coreia do Norte para dizer que ama Jesus. Você só precisa fazer algo, que está escrito lá em João capítulo 14, versículo 21. Você só precisa fazer uma coisa. Evangelho de João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu só preciso cumprir o que ele manda. Guardar, do grego teros. Eu só preciso experimentar os mandamentos dele na minha vida todos os dias. Eu só preciso manter os mandamentos dele na minha vida todos os dias. Eu só preciso ter essa palavra me guiando todos os dias, me dirigindo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Se você guardar essa palavra e cumprir essa palavra todos os dias da sua vida, você vai expressar amor ao nome de Jesus. E por guardar essa palavra, a graça salvadora de Deus vai habitar sobre você, vai habitar sobre a sua vida, todos os teus dias. E naquele grande dia, você vai receber a recompensa, uma recompensa palpável dessa graça. E sabe qual é essa recompensa? A coroa da justiça que o justo juiz vai te dar naquele grande dia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E por você saber que tem essa recompensa palpável, você ama a vinda dele. A graça, queridos, antes de significar salvação, ela significa renúncia. Significa obediência. A graça de Deus, para nós concluirmos, ela determina uma vida acabando e uma nova vida começando. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A graça de Deus está dizendo, acabou uma vida e começou uma outra vida. No versículo 20, do segundo capítulo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz: eu não vivo mais. Se você estiver vivendo ainda, você não está debaixo da ação da graça salvadora, perdoadora de Jesus. Paulo diz: eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim agora. Só tem uma forma da graça nos alcançar, quando Cristo vive em nós. Só há uma forma da graça expandir em nós, quando o viver que nós temos agora, na nossa carne, nesse corpo natural, corruptível, se vive pela fé
no Filho de Deus, pela fé na palavra do Filho de Deus, que me amou, e por me amar a si mesmo, Ele se perdeu, Ele se entregou, Ele se deu. Isso é graça. Sabe, queridos, talvez uma das maiores frustrações para a igreja seja naquele grande dia ela não ouvir o seu nome. Seja naquele grande dia não ouvir o grito do arcanjo e o soar da trombeta. Talvez a grande surpresa para a igreja seja naquele dia quando o livro for aberto, o nome dela não estiver rolado. Porque só a graça de Deus prescreve o nosso nome no livro da vida. É só a graça de Deus que firma, que vincula o nosso nome no livro da vida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu fiz uma anotação aqui. Sem vida com Deus é ter uma vida sem graça. E uma vida sem graça não é uma vida sem riso. Uma vida sem graça é uma vida sem vida eterna com Deus. A graça de Deus é uma forma de Deus dizer para mim que o traiu. É uma forma de dizer para você que o traiu, que o abandonou. A graça de Deus é uma forma de Deus dizer, apesar de tudo isso, eu ainda te quero. Eu ainda te desejo. Mas não tem nada que você possa fazer de bom para que eu possa te ter de novo. E a única coisa que você deve fazer, em primeiro lugar, é aceitar o meu filho morrendo para pagar um preço que você nunca poderia pagar. E em segundo lugar, fazendo e nunca confrontando, desafiando aquilo que eu digo. Cumpra a minha palavra e os meus mandamentos. Isso é graça de Deus. O arrebatamento da igreja, volta 2 Timóteo 4,8. O arrebatamento da igreja vai alcançar todos os que amam o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja só alcança quem ama o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo diz: eu agora vou receber a coroa da justiça, a coroa que o justo e reto juiz, o meu Senhor, tem guardado para mim, e que vai me dar naquele grande dia. Qual é o grande dia que Paulo vai receber a coroa da justiça? Qual é o grande dia? No dia do arrebatamento. Paulo não recebeu a coroa ainda. Paulo está morto, Paulo foi sepultado, mas no dia do arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. Sabe quem vai ressuscitar na primeira etapa? Paulo vai ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele recebe a coroa. Paulo está dizendo: eu agora estou pronto para receber a coroa da justiça, que está guardada para mim, pelo meu reto e justo juiz, o meu Senhor, a qual Ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas vai dar para quem mais? Para quem vai dar a coroa da justiça? A todos os que amam a sua vinda. O arrebatamento da igreja pertence e será para quem ama o arrebatamento da igreja. E eu quero te dizer nessa noite, meu querido, só tem um jeito de amar o arrebatamento. Só tem um jeito de desistir desse mundo. Só tem um jeito de olhar para tudo que eu tenho, para tudo que eu possuo, para tudo que eu mais amo nessa terra e desistir de tudo isso e desejar Ele. E sabe quando isso acontece? Quando a graça salvadora entrou em mim de tal maneira que eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Eu amo o meu Senhor de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e de todo o meu coração. Só tem um jeito, é quando essa graça me comprometeu com ela. Aí eu amo o arrebatamento. Você ama o arrebatamento? Não me responda. Essa é uma resposta que você precisa pensar muito sério a respeito dela. Você ama, não é desejar, não é esperar, não é orar só. Não, amar o arrebatamento. O amor, ele tudo entrega. Amar o arrebatamento. A graça salvadora que nos perdoa de todos os nossos pecados e que nos tirou de um mundo de pecado, de um lamaçal de pecado e nos transportou para o reino da luz do Senhor, Ele nos dá essa capacidade de avaliar. Mundo, minha esposa, meus filhos, minha família, a igreja, meus bens, meus carros, minha casa, meu negócio, tudo isso é tão lindo, é bênção de Deus, eternidade com Deus. Aí nós entendemos o que Paulo diz:
tudo eu considerei por perda para ganhar a Cristo. Paulo considerou tudo perda para ter Jesus. Esse é o testemunho de um homem que foi comprometido com a graça de Deus. E a minha oração é que o Senhor nos comprometa com a graça dele. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos adorar o nome dele. Feche os teus olhos por um instante.